Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram, amém? Quem não encontrou, ainda vai esperar encontrar. Eclesiastes, capítulo de número 12. Está depois dos Salmos, você passa Salmos, passa Provérbios, e aí você chega em Eclesiastes. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 da palavra de Deus diz assim. A minha tradução, irmãos, está um pouco diferente, talvez da tradução dos irmãos. E hoje, esperei o caminhão passar. Hoje eu estou usando uma tradução King James, então talvez algumas palavras vai estar um pouco diferente da sua Bíblia, amém? Mas o sentido da palavra é o mesmo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude. Está vendo a diferença? Da sua mocidade, né? Aqui da juventude. Enquanto não chegam os maus dias, antes que se aproximem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho deles prazer. Enquanto o sol, ou a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva, no dia em que os guardas da casa tremerem, e os homens fortes se encurvarem, e cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas hão de se fechar, quando o sol e a moedura se aquietar, e se levantará o sol como um pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto e o que houver no caminho, e florescer a montoeira, e o gafanhoto for o fardo e o desejo de falhar, porque o homem se vai, a sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas, antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito de retornar a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava o povo a sabedoria, ele deu a atenção e buscou conhecer, e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, se eu não me engano essa tradução está agradáveis. Procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram retas, e as palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, como um prego bem fixado pelos mestres das assembleias, que são dadas por um pastor. E além disso, filho meu, por estas sejam admoestados para a produção de muitos livros. Não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer toda obra a juízo, toda coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra que nós acabamos de ler. Eu te peço, Espírito Santo, fala por cada um de nós na manhã de hoje. Dirige a tua palavra ao coração de cada um, segundo a sua necessidade, e fala poderosamente com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós ficaremos a nossa meditação aqui em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, ele vai falar de assuntos que chamam a atenção de cada um de nós. O livro de Eclesiastes, aqui parece que Salomão, porque foi Salomão que escreveu Eclesiastes, parece que é um desabafo dele que ele está fazendo. Parece que ele está aqui abrindo o coração ao escrever esta palavra. Mas, irmãos, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. Então a intenção da palavra é qual?
é que nós venhamos ser edificados pela mensagem de Deus. Esta palavra que nós lemos, ela vai nos edificar. Em primeiro lugar, o texto começa dizendo para nós não nos esquecermos de Deus nunca em nossa vida. Ele vai dizer aqui no versículo 1: lembra-te agora, no capítulo 12 de Eclesiastes, lembra-te agora do teu Criador, no dia da tua juventude. Ou seja, ele está dizendo, desde jovem, lembre-se de buscar a Deus. Lembre-se de buscar a Deus desde a sua juventude. Eu sei, irmãos, que isso não vale para todo mundo. Esse versículo é um versículo que não vale para todo mundo, porque há pessoas que só buscaram a Deus quando já eram adultas, quando não eram mais jovens. Mas aí a gente que fala assim: mas eu sou jovem, eu tenho 30 anos, tenho 40 anos, eu sou jovem. Tudo bem, irmãos, eu entendo a sua autoestima, mas quando eu falo jovem, eu estou dizendo assim: jovem, adolescente, desde criança na igreja. É como se Deus falasse assim: bom seria se todas as pessoas já nascessem na igreja, já nascessem em berço evangélico, já nascessem e já crescessem ouvindo a palavra. A própria Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, dizer assim: para você ensinar o seu filho o caminho de Deus desde pequeno, para que quando ele venha a crescer, ele não venha se afastar dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz então que para ensinar o filho desde pequeno na igreja a buscar a Deus. Você lembra daquela frase que o seu pai e a sua mãe sempre diziam para você? Que educação aprende-se em casa. Na escola você é ensinado nas matérias que vão te ajudar na sua profissão, na sua educação também. Mas boas maneiras de educação você aprende em casa, desde pequeno com o seu pai, com a sua mãe. Mas irmãos, a palavra de Deus, a igreja, os cultos, a vida dentro da igreja também gera uma educação. Irmãos, tanta coisa eu aprendi na igreja. Tem coisas que eu não aprendi lá fora do mundo, eu aprendi na igreja. Eu aprendi com a pregação do pastor, eu aprendi estudando a palavra de Deus, a Bíblia, eu aprendi ouvindo o que o homem de Deus, o que a mulher de Deus, quem estava no altar pregava. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, quando vai dizer: crede no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros. Amém? Crer em Deus traz segurança. Mas a Bíblia vai dizer: crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, acreditar na palavra que vem do homem de Deus, a palavra que vem da parte de Deus. E qual é a palavra do homem de Deus? A palavra da Bíblia Sagrada. Aqui eu não estou pregando a minha vida para vocês, aqui eu não estou ensinando a minha vida não vai te edificar. Se eu chegar aqui no altar e começar a contar a minha vida e essas coisas, não vai converter ninguém. O testemunho pode levar uma pessoa a Cristo, o testemunho pode levar uma pessoa a Jesus, claro, com certeza, é fato. O testemunho leva pessoas a Cristo, mas o que realmente vai converter a pessoa é a pregação da palavra. Então, testemunho não converte? Testemunho converte, claro que converte. Testemunho converte, mas muito mais converte a pregação da palavra. O desejo de Deus é que todos, quanto mais rápido possível, venham buscar a Deus, venham até Deus, venham até Jesus. Em outras palavras, e para ser mais claro, que venham para a igreja. As portas estão abertas para receber a todos, pessoas de todos os tipos. Aqui estão para receber as pessoas de todas as crenças, de todos os tipos. Por quê? Porque aqui, irmãos, nós vamos pregar a palavra, vamos pregar a Bíblia. Não pregaremos religião, pregaremos apenas o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, meus queridos, eu preguei isso aqui essa semana, quando a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55:10. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vocês estão buscando e vocês acharam o Senhor, glória a Deus. O texto fala
Lembra-te do teu Criador. Por que temos que lembrar de Deus? A continuação do versículo fala: enquanto não cheguem os maus dias e se aproximem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles prazer. E aí no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, ele vai dizer sobre a vida que vai passar. E quando a vida ela passar, passam-se os anos. Todo mundo vai envelhecer um dia, todo mundo um dia ficará idoso. Não há como fugir disso. Não há como fugir da velhice, não há como fugir dos dias que vão se seguir, dos anos que vão se seguir. A única maneira da pessoa não ficar velha é se a pessoa morrer. Se a pessoa partir para Deus, se partir com Deus, né? Mas todo vai envelhecer. Mas a melhor forma de se envelhecer é se envelhecer de uma maneira saudável. E quando eu falo maneira saudável, eu não falo apenas em questão de saúde. Isso é tremendamente importante. Saúde, irmãos, é a coisa mais importante. Eu ouvi até uma frase essa semana que ela dizia assim: não deixe, não guarde boas ocasiões para fazer alguma coisa. A melhor ocasião é estar vivo e com saúde. Amém? Às vezes a gente fala assim: quando surgir uma boa ocasião, eu vou fazer uma festa, vou fazer um almoço com a minha família, vou reunir com meus amigos, vou convidar os irmãos da igreja. Quando tiver uma boa ocasião, irmãos, a boa ocasião é estar vivo. Se você não tem nenhum motivo para celebrar a Deus e falar: Deus, muito obrigado, eu te apresento o motivo agora. Você está vivo, você está viva, você está com saúde. No meio desta pandemia, no meio de tanta gente que infelizmente partiu, e que o Senhor conforte o coração de todos os familiares, você está vivo, você está saudável. Irmãos, os irmãos lembram que há tempos atrás eu também fiquei com essa gripe aí que estava em todo mundo, e só Jesus na causa. Eu não conseguia pregar, eu não conseguia louvar. Os irmãos lembram aqui a dificuldade que eu tinha na minha voz. Então por isso que quando eu vou louvar, mesmo louvando ruim, que eu não sei louvar, eu me esguelo mesmo, eu grito mesmo, eu uso a minha voz, porque é para dizer: Deus, obrigado porque eu estou saudável. É uma forma de gratidão. Quando você entrega o seu louvor a Deus e você abre o seu coração para louvar a Deus, é a sua alma que está se alegrando. Não era assim quando você estava no mundo, quando você ouvia uma música e você começava a cantar, você começava a dançar, você começava a se alegrar. Por quê? Porque a sua vida estava alegre. Quando a gente se converte, o motivo da nossa alegria é somente um: Jesus Cristo, aleluia. Jesus é o motivo da nossa alegria, amém? E o texto vai dizer aqui, nos versículos 2, 3 e 4, para a pessoa buscar a Deus antes que os anos se passem, antes que os dias venham, antes que não tenha mais força para ir à igreja. Hoje, glória a Deus, que você tem condição de vir à igreja do Senhor. Você consegue andar, você consegue caminhar, você consegue ir até a igreja. Infelizmente há pessoas idosas, pessoas enfermas que não conseguem ir para a igreja. Até por isso que às vezes é importante até transmitir o culto pela internet. Para quem não pode vir na igreja, a pessoa pode assistir em casa a palavra do Senhor. Mas se você pode, venha para a igreja, venha ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho pregado aqui, sempre falado: na tua casa, fique sintonizado com a igreja, com as coisas de Deus. Mas é claro que o mais importante sempre vai ser estar na igreja, estar junto com o Senhor, estar nos caminhos de Deus. Eu não sei se essa tradução bíblica que eu estou usando vai me ajudar no texto que eu vou ler, mas eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mas deixa eu marcar Eclesiastes, que a gente volta para concluirmos a palavra lá, amém? Livro de Lucas, capítulo de número 24. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. É o último capítulo do livro de Lucas. Passa Mateus, passa Marcos, Lucas, está do lado de João. Glória a Deus. Capítulo 24, nós vamos ler no final do capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Mas deixe marcar Eclesiastes, que a gente vai voltar lá, tá? É o último capítulo. Eu poderia ler outros capítulos, mas eu vou ficar apenas
nesse aqui mesmo de Lucas capítulo 24. Jesus, aqui em Lucas capítulo 24, ele já ressuscitou, ele já está vivo, glória a Deus, para todo sempre. Ele está subindo aos céus. Quando ele vai aos céus, a Bíblia fala qual foi a atitude dos discípulos após a ida de Jesus aos céus. Lucas capítulo 24, versículo, vamos ler a partir do versículo 50. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele levantou as suas mãos e os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se dele e foi elevado ao céu. E eles, o adorando, o retornaram para Jerusalém com grande júbilo, com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Na sua tradução está assim: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Continuamente, sempre é a mesma coisa. Quando Jesus ele ressuscita, ele vai aos céus, diz a Bíblia que ele foi ao céu, e agora cada um congregou na sua casa, e agora cada um ficou na sua célula. Não, cada um foi para a igreja. Os discípulos foram para a casa de Deus. O texto vai dizer que estavam sempre no templo, buscando e bendizendo a Deus, louvando. Ou seja, eles iam para a igreja sempre. Irmãos, nós estamos no livro de Lucas. No livro de Atos vai dizer que eles estavam todos os dias na igreja. Eu não sei se essa tradução minha ela vai estar desse jeito, mas se você quiser acompanhar comigo, Atos capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos capítulo de número 2. Deixe-me ver qual é o versículo. Atos capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 38. Você está em Lucas. Se o Paulinho puder ajudar, Paulinho, ajuda os irmãos a encontrar, por favor. Atos, você está em Lucas, é só você passar o livro de Marcos, aí você vai chegar ao livro de Lucas. Pode ficar tranquilo, tá, irmãos? Eu tenho paciência de esperar todos os irmãos encontrar, tá bom? Que a minha intenção é que todo mundo leia a palavra, que todo mundo aprenda a Bíblia, amém? Pode ficar tranquilo que eu tenho toda a paciência para esperar, tá bom? Fiquem tranquilos. O importante é você estar lendo comigo, estar acompanhando comigo, estar ouvindo a palavra do Senhor, que isso é tremendamente importante para a nossa edificação. Amém? Encontraram todos? Atos capítulo 2, versículo 38, a partir do versículo 38, é o começo da igreja, é o começo do ministério dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Atos 2,38. Nossa, ficou até silêncio agora. Parou de passar os carros. Acho que os feirantes pararam de falar. Ficou até um silêncio agora. Atos capítulo 2, versículo 38. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos que estão longe, e a todos quantos o Senhor chamar. Por favor, irmão, segure um pouquinho que eu já vou continuar lendo. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu preciso estar na casa do Senhor? Por que eu preciso o mais rápido possível congregar? Primeiro, porque todo mundo precisa se arrepender dos seus pecados. Todo ser humano nasce da natureza pecaminosa. O pecado está em nós. O pecado, ele está na vida do ser humano, que o ser humano herda um pecado que vem desde a época de Adão e Eva. A única maneira de vencer o poder do pecado é aceitando Jesus, entregando a vida para Jesus. E o texto fala: arrependei-vos e seja batizado. Aqui nesta manhã, os irmãos e as irmãs já são batizados na igreja, já reconheceram Jesus, já entregaram a vida para Jesus e já se batizaram nas águas. Por quê? Porque entenderam que tinham pecados e
e precisavam ser perdoados esses pecados para agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus com uma vida de pecados. Após o arrependimento vem o batismo. Quando a pessoa se batiza, não precisa abrir, mas eu falo o livro, capítulo e versículo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 12, que a todas as pessoas que receberam Jesus como Salvador são chamadas filhos de Deus, filhas de Deus. Quando você é chamado filho e filha de Deus, você se tornou um cidadão dos céus. Bem? Então o arrependimento e batismo. Versículo 39: porque a promessa é para vós e para vossos filhos e todos que estão longe, e a todos quantos o nosso Deus chamar. Irmãos, Deus está chamando pessoas para buscar a Ele. O ser humano não quer ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de igreja. Acham que vir para a igreja, não, isso é uma coisa muito chata, é uma coisa muito careta, chato, careta e muito chateante mesmo, muito chato. É a forma de viver sem Deus, é uma vida sem graça. Irmãos, este mundo, essa vida sem Deus não traz alegria de verdade, traz momentos alegres, não uma vida alegre. Existe diferença de você ser feliz e de você estar feliz. Tem diferença de você ser alegre e estar alegre. A vida sem Deus, irmãos, vai trazer momentos alegres, momentos felizes, mas não vai trazer uma vida 100% feliz. Porque a felicidade, meus irmãos, só vão conseguir as pessoas que se encontrarem realmente com Deus. Só vai conseguir ter uma vida plenamente feliz, plenamente alegre. Irmãos, eu conheço pessoas que são pobres financeiramente, pessoas que moram em casas simples, e eu já fui visitar pessoas assim, irmãos. Eu já entrei em favelas, e eu lembro uma vez que eu visitei uma senhora em uma favela. Ela morava numa casa muito simples, feita de madeira, e eu fui lá, que ela me convidou para ir na casa dela para almoçar. Ela nem tinha, coitada, para comer, e ainda me convidou para almoçar. Veja a generosidade da pessoa. Me convidou para almoçar, pediu uma oração para mim, eu orei por aquela senhora. Ela morava numa casinha extremamente simples. Esse altar aqui é maior que a casa que ela morava, para vocês terem uma ideia. A metade desse altar, eu acho que é o tamanho do barraquinho que ela morava. Mas, irmãos, pensa numa senhora feliz, uma senhora que aos olhos humanos não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha riqueza, não tinha prosperidade, não tinha nada, mas só o fato dela ter Deus, dela ter Jesus, ela vivia plenamente feliz. E eu lembro, irmãos, que eu fazia culto e ela vinha no culto, às vezes não direto, era eu pregando para ela sozinho, e ela vinha. Ela ficava alegre. E outra coisa que eu lembro dela também, dessa senhora, todo culto ela ofertava. Nunca vi um culto que essa senhora não ofertava, mesmo não tendo condições. Todo culto que ela vinha, ela dava uma oferta na igreja. Porque, irmãos, era uma senhora que amava a Deus. Eu não sei se ainda ela está viva, eu espero que sim. Se ela não estiver viva, ela já partiu para o Senhor, porque era uma serva de Deus. Mas era uma senhora simples, que não tinha nada do mundo, mas tinha o Deus do céu na vida dela. Aleluia. Quando você tem Deus, meu irmão, quando você tem Deus, minha irmã, você pode não ter nada agora, não quer dizer que você vai permanecer na vida toda sem nada. Claro que não, porque eu prego um Deus também que prospera. Eu prego também um Deus que muda situações. Eu prego um Deus que traz felicidade. Eu prego um Deus sim que realmente traz felicidade para a pessoa. Não traz momentos felizes, Ele traz uma vida feliz, uma vida realizada. Por que os apóstolos e os primeiros crentes tinham prazer de estar na igreja sempre? Porque eles tinham a felicidade de servir a Deus. Eu lhe pergunto nesta manhã: você está feliz por estar aqui neste culto? Você está feliz por servir a Deus? Você está feliz por congregar na igreja? Por estar servindo ao Senhor? Eu tenho certeza que sim. Por isso você está aqui. Irmãos, mantenha sempre essa chama acesa. Continuando lendo o livro de Atos, nós paramos versículo 39, versículo 40, diz assim:
E com muitas outras palavras testificava, nos exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos desta geração perversa. Como eu falei, este mundo é mau. Não confie em todas as pessoas que estão aí fora. Tem pessoas que podem se confiar, tem pessoas, mas tem pessoas que são perigosas, porque o ser humano, ele é mau, as pessoas são más. Versículo 41. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Qual é a comunhão do partir do pão? Santa Ceia, que nós vamos celebrar na semana que vem, a ceia do Senhor. Então no culto deles tinha louvor, no culto deles tinha oração, e no culto deles também tinha ministração da ceia. É importante participar da ceia, é importante participar do culto de ceia, da Santa Ceia. A ceia faz parte do culto, das ordenanças, porque Jesus vai dizer, através do apóstolo Paulo, que escreveu lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11: fazer isso em memória de mim. A ceia é para se lembrar que Jesus sacrificou-se por nós e perdoa nossos pecados. Glória a Deus. Versículo 43. E sobreveio temor a toda a alma, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comuns, e vendiam as suas propriedades e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. Irmãos, os verdadeiros crentes têm prazer em ajudar o seu próximo. Você tem que ter essa coisa no seu coração que o mundo chama de altruísmo. O que é altruísmo? Amor pelo próximo. Eu lhe pergunto, será que você está ajudando o seu próximo? A Bíblia fala, irmãos, olha o que a Bíblia diz, não sou eu, a palavra da Bíblia. Jesus fala: se o teu inimigo te pedir pão, dá-lhe o pão. Sabe o que quer dizer isso? Você deve ajudar as pessoas que lhe pedirem. Você deve ajudar as pessoas. Se você conhece alguém que está passando necessidade, algum tipo de necessidade, seja necessidade alimentícia, necessidade talvez de algum dinheiro. Tem gente, irmãos, que não tem dinheiro, talvez a pessoa está desempregada, mas tem pessoa que não tem nem dinheiro para procurar emprego, porque não tem condição financeira. Talvez está com uma conta de água atrasada, uma conta de luz atrasada. Se você sabe fazer o bem, a Bíblia diz no livro de Romanos: se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Se você conhece alguém que está passando alguma necessidade e você não ajuda, você está em falha. O exemplo é essa primeira igreja em Atos. Essa igreja em Atos, eles tinham como meta servir a Deus, adorar a Deus, ofertar a Deus, participar da ceia diante de Deus, mas também ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão. E quando eu falo próximo, não é só quem está na igreja, não, porque isso é muito fácil. Não é só ajudar quem está na igreja. Claro que a Bíblia vai dizer que nós devemos ajudar primeiro os domésticos da fé, quer dizer, os irmãos da igreja, mas quer dizer também o teu próximo, o seu vizinho, a sua vizinha, a pessoa que trabalha junto com você. Às vezes, irmão, tem pessoas precisando da sua ajuda, e eu falo financeiramente, eu falo com o alimento, mas também eu falo com uma palavra. Tem pessoas que apenas querem ouvir uma palavra de Deus da sua boca. Quando a pessoa te procurar e te pedir uma oração e te pedir uma palavra, aproveite essa brecha e anuncie a palavra de Deus. Fale do amor de Deus. Esse amor deve ser compartilhado com as pessoas. Ajudar o próximo é ajudá-lo financeiramente, é ajudá-lo com a cesta, é ajudá-lo com o alimento, mas também é ajudá-lo com uma palavra. É convidar aquela pessoa e falar: eu sei que está passando necessidade, eu estou te ajudando, mas eu quero te levar a uma igreja onde você vai ouvir uma palavra, Deus vai mudar a sua vida e você será uma nova pessoa em Jesus Cristo. Porque um dia todos nós precisamos de ajuda, um dia todos nós éramos necessitados, mas no dia que nós fomos para a igreja e encontramos Jesus, a nossa vida foi transformada. Em Atos dos Apóstolos fala de vidas transformadas. E hoje nós somos a igreja de Atos. Nós continuamos a viver essa palavra.
Mas vamos lá ao versículo que eu queria falar para avançar na leitura. Versículo 46, 45 ali, né? Vendi as propriedades deles, repartiram por todos. 46. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, na sua tradução está, e eles estavam todos os dias no templo, não é assim que está na sua Bíblia? Todos os dias no templo? Bem, e perseverando diariamente, porque na minha está perseverando diariamente, que é a mesma coisa, todos os dias, no templo, em comum acordo no templo, e partindo o pão em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Eles eram sinceros diante de Deus e eles estavam todos os dias na igreja. Eles amavam estar na igreja, eles amavam congregar. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, e na igreja. Então, se nós temos culto na quarta, se esforce para estar na quarta. Se temos culto na sexta, se esforce para estar na sexta. Se temos o culto domingo de manhã agora, se esforce para estar aqui domingo de manhã. Se nós vamos ter à noite, você podia se esforçar também para voltar à noite, para buscar a Deus no culto da noite. Porque quanto mais você busca, mais você é abençoado. Essa igreja aqui de Atos, eles estavam sempre na igreja. Quando tinha culto, eles estavam lá. Eles estavam ajudando o próximo, mas estavam na igreja. Só li esse texto para te mostrar a importância da igreja, amém? Eu vou finalizar lá em Eclesiastes. Volte lá, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Você deixou marcado aí? Sempre deixa marcado, sempre deixa um papelzinho, marca a página, amém? Eclesiastes capítulo 12. Por que eu tenho que buscar a Deus? Enquanto eu tenho saúde, enquanto eu posso ir para a igreja, enquanto eu ainda tenho força para caminhar, para andar. É isso que ele vai dizer no versículo 1, 2, 3, 4. No versículo 5 ele vai dizer: também quando temerem o que é alto, eu estou lendo Eclesiastes 12, 5. Também quando temerem o que é alto, e houver medo do caminho, ou florescer a mondoeiro, o gafanhoto, for o fardo, o desejo de falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pela rua. Só até aqui, irmão, depois eu continuo a leitura. O homem se vai para a sua casa eterna. O que quer dizer isso? Todos nós um dia iremos morrer. Todo mundo um dia vai partir dessa terra. E sabe o que Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes? Venha para Jesus antes da morte. Venha para a igreja antes da morte chegar. Há pessoas, meus irmãos, que elas queriam poder estar na igreja, queriam poder servir a Deus, mas infelizmente não puderam fazer isso. Tem gente que falava: quando eu tiver tempo eu vou para a igreja, quando eu tiver tempo eu vou para o culto, quando eu tiver tempo eu estarei lá presente, quando eu tiver tempo eu vou lá, pastor, eu apareço lá, ô irmão, eu vou, qualquer dia eu desapareço. E passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos e chega-se a morte. E quando a morte ela chega, meu irmão, se você andou com Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você andou e partiu desta vida para o Senhor. Mas e se você não andou com Deus? E se você morreu sem a salvação? E se você deixou o caminho do Senhor? E se você abandonou? E se você não quis saber de Deus? Nunca quis saber de ter um compromisso com Deus? Qual será o destino da sua alma? Qual será o destino da sua vida? Qual será o fim dos seus tempos? O texto fala: busque a Deus antes da morte chegar. Busque a Deus antes do teu fim chegar. Porque se o teu fim chegar sem Jesus, infelizmente você irá para a perdição eterna, para o inferno. Mas ouça, não, segure Eclesiastes, eu vou ler para vocês. Eu já li isso aqui tantas vezes, você até já sabe que eu vou ler, né? Salmo capítulo 9. Eu leio todo culto esse versículo e eu vou ler de novo.
Salmo capítulo 9, versículo 17. Eu até já falo o capítulo e versículo só para ler, mas apenas ouça o que a Bíblia diz. Salmo 9, 17. Para os que não querem buscar a Deus, para os que não querem saber dos caminhos do Senhor. Os perversos se voltarão para o inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu estou lendo a tradução King James. Na tradução Almeida Revista Corrigida dá: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Logo que o livro de Malaquias, no capítulo de número 3 e no versículo de número 18, vai dizer assim: então retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A pessoa que não serve a Deus, a Bíblia o chama de ímpio. A pessoa que serve a Deus chama-se de justo. Então, a pessoa que não quer servir a Deus, que não quer entregar a vida a Jesus, que não quer andar com Deus, que não quer obedecer a palavra de Deus, que acha que esse livro aqui é um livro qualquer que não vale nada, que a pessoa pensa: não, esse negócio de crente, de servir a Deus é coisa religiosa, deixa, um dia quando eu for velho eu vou para a igreja, e a pessoa nunca vai vir para a igreja. Aí a pessoa passa os dias, passam-se meses, passam-se anos, e chega o dia dessa pessoa partir para a eternidade. Quando eu falo partir para a eternidade, é que até o inferno é eterno, assim como o paraíso, o céu é eterno. A vida, ela é eterna após a morte. A diferença é a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. O texto vai dizer aqui que todas as pessoas que não servem a Deus, elas vão para o inferno. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. As pessoas que não querem saber de Deus, que não querem obedecer a Deus, que não querem obedecer a palavra do Senhor Deus. Irmãos, é tempo de obedecer a Bíblia, é tempo de obedecer o que Jesus fala, é tempo de ir para o culto. Quando a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, é porque você está vendo o que está acontecendo no mundo. Você tem acompanhado os acontecimentos mundiais, o aumento da violência, o aumento das doenças. É tempo mais do que nunca de estar firme na igreja, de estar firme no caminho do Senhor. O apelo de Eclesiastes capítulo 12, a palavra de Eclesiastes capítulo 12 é um alerta: busque a Deus enquanto você pode, porque haverá um momento que você não vai poder mais, não vai ter mais oportunidade. O tempo de buscar é agora, é hoje. Começamos o ano agora, o ano ainda está começando. Então é tempo de se firmar no caminho do Senhor, é tempo de se firmar com Deus. Vamos voltar lá em Eclesiastes para nós concluirmos a nossa palavra. Glória a Deus. Antes de voltar a Eclesiastes, eu quero ler aqui, antes de voltar, se você quiser ler comigo, mas deixa eu marcar Eclesiastes, vamos ler Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo de número 15. Eu quero ler esse versículo também, que tem tudo a ver com a nossa palavra desta manhã. Provérbios capítulo de número 15. Está do lado do livro de Salmos, mas deixa eu marcar Eclesiastes que a gente volta para ler Eclesiastes, tá? Provérbios capítulo de número 15. Eu vou esperar todos os irmãos encontrarem para nós lermos esta palavra, que é a palavra do Senhor. Todos os irmãos encontraram? Amém? Versículo 25. Provérbios capítulo 15, versículo 25. Há um caminho que ao homem parece direito. Há um caminho para o homem que parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Existem caminhos, irmãos, que a pessoa vai pensar que é um caminho bom. Viver na zoeira, viver envolvida em vícios, viver envolvido em tantas coisas erradas. A pessoa pensa: maravilha, é bom demais, estou aproveitando a vida. Mas o texto aqui em Provérbios fala: caminhos
para a morte. Porque sem Deus, irmãos, não há vida de verdade. Sem Jesus não há esperança de alegria verdadeira. É como eu falei, a pessoa sem Deus, ela pode ter momentos felizes, mas momentos felizes não se compara com uma vida feliz. Amém? Quem aqui realmente é feliz de verdade, levante a sua mão. Glória a Deus. Eu sou feliz de verdade, porque eu sirvo a Jesus Cristo. Aleluia. E servir a Jesus realmente me faz plenamente feliz. Mas o texto fala exatamente isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Vamos voltar a Eclesiastes para nós concluirmos a nossa palavra. Capítulo 12. Agora a meditação é o versículo 7, Eclesiastes 12, 7. Diz assim: então ao pó há de retornar a terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Então após a morte, a Bíblia vai dizer, segue-se o juízo. A Bíblia vai dizer exatamente isso. Se você quiser ler comigo, deixa marcado Eclesiastes. Vamos até o livro de Hebreus. Eu pedi para o Paulinho até ajudar os irmãos a encontrar. Hebreus, capítulo de número 9. Pastor, onde está Hebreus? Hebreus está quase no finalzinho da Bíblia. Se você abrir o livro de Apocalipse e você voltar, e voltando, você vai chegar no livro de Hebreus. Você vai passar o livro de 3 João, 2 João, 1 João, vai passar o livro de Judas, vai passar o livro de Pedro, e aí você vai chegar no livro de Tiago, depois de Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9. Mas deixa marcado aí em Eclesiastes, que nós vamos voltar lá para concluir a palavra, bem? Glória a Deus. Eu falo assim para o Paulinho ajudar, porque eu sei que às vezes há dificuldade de encontrar algum versículo, e nós estamos aqui para ajudar os irmãos, tá? Então os obreiros aqui têm o prazer de ajudar os irmãos e as irmãs a localizarem na Bíblia, tá? Porque nós queremos que todos acompanhem conosco a leitura. Hebreus 9, 27. Está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Na sua Bíblia está assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, após vindo o juízo. Na sua Bíblia está juízo, na minha está julgamento, mas é a mesma coisa. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vem o seu juízo, o seu julgamento. O que é o juízo? O que é o julgamento? É o destino para onde a pessoa vai após a sua morte, para onde a pessoa vai após ela falecer. Por isso que Eclesiastes dá uma ênfase no texto que nós lemos. Ele fala: lembra-te de Deus enquanto você ainda é jovem, enquanto você ainda pode, até que venha o momento que você não vai poder lembrar mais. Quando ele fala não vai poder lembrar mais, é daqueles que não vieram para Deus, amém? Você vai lembrar de Deus todos os dias da sua vida, amém? Porque você já entregou-se a sua vida a Jesus. Ele fala: há pessoas que não vão querer buscar a Deus, e a morte vai chegar para ele, vai chegar para ela, e após essa morte chegar, aqui Hebreus diz, chega-se também o juízo. Qual é esse juízo? A condenação que nós lemos, que eu li para os irmãos, para as irmãs, lá em Salmo 9,17. A condenação que vai levar muitos para o inferno. E por que a pessoa vai para o inferno? Por que a pessoa vai para o inferno? É porque a pessoa era má? Sim, era porque a pessoa era má, mas principalmente porque a pessoa não andou com Jesus Cristo. Andar com Jesus, meus irmãos, é ter a sua vida salva, é ter a sua vida transformada. Existem pessoas que eu amo que já partiram para o Senhor, e eu tenho certeza que um dia eu me encontrarei novamente com essas pessoas lá na eternidade com Cristo, e eu tenho certeza que você também. Mas para chegar lá,
há um caminho a se prosseguir. E qual é esse caminho? Uma vida com Deus, uma vida na igreja, uma vida sendo cristão, uma vida obedecendo a palavra, a Bíblia, tendo vida com Deus. E se a morte chegar para nós não vamos ficar com medo. Oh, eu tenho medo de morrer. Não, não, não. O crente não tem medo de morrer, não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é uma passagem para Deus, é o caminho pelo qual Deus vai nos levar até o Senhor. Aleluia. É o caminho pelo qual Deus vai nos colocar em um lugar maravilhoso, onde nunca mais vai haver morte, nunca mais vai haver sofrimento. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer isso. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, se você quiser ler comigo, Apocalipse capítulo de número 21. Apocalipse capítulo de número 21. Já vou concluir a minha palavra, bem? Apocalipse capítulo, para ficar mais fácil, é a última página da Bíblia. Abra sua Bíblia na última página, você chega a Apocalipse capítulo de número 21. Aleluia. Capítulo 21, versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da paz de Deus, preparada como uma noiva adornada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará, um dos versículos mais lindos da Bíblia é esse aqui: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, não haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E ele disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que está sedento, eu lhe darei gratuitamente a fonte da água da vida. E aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo nós temos uma vida feliz, mesmo nós temos pessoas felizes em Jesus, vivemos em um mundo que às vezes nos deixa triste. Nós somos seres humanos, somos felizes, mas este mundo, irmãos, às vezes nos entristece. Mas existe um lugar na eternidade, que a Bíblia vai dizer que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui o texto de Apocalipse vai dizer que este lugar é o novo céu e a nova terra, é um novo lugar que Deus preparará para os salvos. E naquele lugar da eternidade nunca mais haverá lágrima, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá decepção com pessoas, nunca mais haverá mentira, nunca mais haverá engano. Será um lugar perfeito. E você quer ir para lá? O caminho é simples: ande com Deus, ande com Jesus até o fim da sua vida. O tempo de buscar é agora, o tempo de buscar é hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã, não deixe para o mês que vem. O tempo de se firmar com Deus, de deixar de fazer coisas erradas e falar: Deus, conserta a minha vida, conserta a minha vida para que eu possa te obedecer em fidelidade, para que eu possa te obedecer em amor. O tempo de buscar é hoje. Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador enquanto há tempo, lembra-te de Deus na tua juventude, antes que venham os maus dias. Os maus dias quer dizer a velhice, a morte, antes que venha o tempo de não buscar. Mas louvado seja Deus, que vocês que estão aqui me ouvindo já entregaram a vida a Jesus, já entregaram a vida a Cristo. O importante é isso: entregar-se a Jesus, andar com Jesus, para que um dia nós venhamos viver neste lugar, aonde a Bíblia diz no versículo 7: aquele que vencer herdará todas estas coisas. Se você quer herdar o céu, quer herdar a vida eterna, o caminho é esse:
andar com Jesus até o fim da sua vida e nunca sair da igreja. Eu vou finalizar, você não precisa abrir, mas se você quiser abrir, só para finalizar essa pregação, para nós já orarmos a Deus, eu quero finalizar com Hebreus capítulo 10, que eu lembrei. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não abandonando a nossa assembleia. Talvez na sua Bíblia está congregação, igreja, assembleia, congregação, igreja, templo, é tudo a mesma coisa. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-vos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que se aproxima aquele dia, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Qual dia? 2 dias. Primeiro dia, o dia da morte. A morte vai chegar para todos, como eu falei. A pessoa não pode se afastar da igreja, porque um dia ela vai falecer. E o pior do que morrer é morrer sem Jesus, morrer afastado do caminho do Senhor. Isso é uma morte horrível. Segundo, o segundo dia que vai vir é o dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja no arrebatamento. E Jesus só vai levar no arrebatamento aqueles que permaneceram fiéis aos caminhos do Senhor. Permaneça fiel a Deus, permaneça fiel ao Senhor, e nunca se afaste do verdadeiro caminho de Deus. As portas estão abertas para a gente buscar, para a gente estar com o Senhor, porque Jesus virá. E Eclesiastes diz: lembra-te, não te esqueça, ande com Deus enquanto há tempo. E o tempo é hoje, o tempo é agora. Amém? Aplauda a palavra do Senhor nesta manhã para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus.